Muito bem, paz do Senhor para todos os nossos superintendentes de escola bíblica dominical, para os nossos professores de escola dominical e também a paz do Senhor para os nossos pastores que são dirigentes das nossas congregações do campo de Bangu. Um nosso abraço também para os amigos que nos acompanham. Para mim é um prazer muito grande estar aqui nesta aula. Estamos mais uma vez para darmos continuidade nessas aulas da Escola Bíblica Dominical. Queremos lembrar sempre que o professor oficial dessas aulas é o nosso pastor presidente do nosso campo, pastor Sóstenes Silva. Então, que nós continuemos orando pela sua vida. Hoje ele não pôde estar aqui devido aos seus afazeres e compromissos no ministério e estamos com a incumbência aqui de fazermos esta aula, mas lembrarmos sempre de orar pelo nosso pastor. A bênção dele também é a nossa bênção, a bênção do campo de Bangu. Nós estamos iniciando mais um trimestre e dessa vez agora nós estamos com a lição que vai falar sobre evangelismo, missões e discipulado, a tarefa primordial da igreja. Então, é um tema que vem no momento próprio, onde nós estamos comemorando os 500 anos aí da Reforma. E isso traz para nós, como o nosso pastor Sóstenes está trazendo nos cultos de terça-feira, o tema da Reforma, que é qual? A salvação. E aqui nesse período, nesses próximos 3 meses, nós estaremos falando justamente sobre evangelismo, missões e discipulado. 3 bases, 3 coisas muito importantes na vida das pessoas que serão alcançadas pela salvação. Então, nós temos aqui a primeira lição, a lição de número 1, que traz o tema a tarefa de testemunhar de Cristo. Então, o tema número 1, a lição número 1, a tarefa de testemunhar de Cristo. Nós vamos aí, o texto de referência está lá em Marcos, capítulo 16, 15, e nós temos aí o texto áureo que fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A verdade aplicada, que é o resumo da lição, aí é uma boa dica para você que é um professor. A palavra de Deus jamais volta vazia. Evangelizar é testemunhar acerca de Cristo, anunciando o plano divino da salvação. Nós temos aí os 3 objetivos da lição, que você tem que focar, O primeiro item aí, o primeiro objetivo, é ensinar sobre o evangelismo e a responsabilidade de cada cristão. O segundo objetivo, mostrar a necessidade de evangelizar urgentemente. E o 3, apresentar as qualidades de um bom evangelizador. Então, como eu sempre gosto de lembrar, você vai aí trazer esse tema com o seu aluno. Traduza esse tema. Vamos lá. A tarefa de testemunhar de Cristo. Você pode começar. O que é testemunhar? O que é uma testemunha? O que é testemunhar? Eu anotei aqui uma pesquisa que fiz, diz assim, olha, uma testemunha é pessoa que assiste a um ato a fim de atestar a sua veracidade ou validade legal. Olha que interessante, quando a gente vai falar aqui de evangelismo, e a gente fala que a tarefa de testemunhar de Cristo, testemunhar, você, na verdade, vai falar de algo que você vive, que você presenciou, que você pode dizer que é verdade. Aqui você já vai trazer um tema que a gente pode puxar aqui, é ensinar sobre o evangelismo e a responsabilidade de cada cristão. Aqui você já pode chamar o seu aluno para discutir sobre testemunha. Primeiro, um evangelizador ou alguém que leva, nós somos chamados para testemunhar, para sermos testemunha. E testemunha é aquele que tem veracidade das coisas, que ele vai afirmar que ele participou, ele vai dar validade ao que ele está falando. Então, traga esse conceito ao seu aluno e faça ele refletir sobre o que é testemunhar. Qual é a função, qual é o peso do testemunho? Testemunho, existe testemunho falso e testemunho verdadeiro. Cristo nos chamou para sermos testemunhas suas, para evangelizarmos, para alcançarmos outras pessoas. Então, nesse primeiro item, falar sobre ensinar sobre o evangelismo e a responsabilidade de cada cristão. Eu não posso ser testemunha de algo que não vivo. Eu tenho que testemunhar das bênçãos de Cristo, do que Cristo realmente fez na minha vida. Por exemplo, nós vemos os discípulos,
Vamos calar, vamos de alguma forma pará-los. Parem de falar desse Cristo. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Olha que coisa tremenda. Então, esse é o contexto de ser testemunha, né? A tarefa de testemunhar de Cristo é trazer para nós, primeiro, você ter a comunhão com Deus, você ter uma experiência com Deus. Daí, então, você tem agora essa tarefa de testemunhar, de levar, de espalhar esta mensagem, né? Nós vamos olhar aqui que o comentarista, ele fala sobre a importância do evangelismo, né? Por que o evangelismo é importante? Porque nós somos convocados, o ID de Jesus Cristo é para todos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então temos um chamado. Fomos convocados por Deus para esta tarefa. E uma coisa interessante é que no evangelismo, a tarefa de testemunhar, Deus está interessado e convocando a nós a buscarmos as outras pessoas. E o grande mistério de testemunhar é que você vai proclamar a outra pessoa, você vai buscar a outra pessoa aquilo que você tem visto e ouvido. Daí você pode trabalhar com o seu aluno sobre essa questão. As pessoas às vezes querem evangelizar, mas como eu diria, o enviado que não tem mensagem. Não, o que eu vim fazer aqui mesmo? Eu vim buscar o quê? Não, você precisa, antes de sair, você precisa lembrar que você vai ser uma testemunha. Você vai dizer para aquela pessoa que está lá, que você também já esteve na situação que ela esteve e que agora você alcançou algo diferente, você foi transformado. Como que uma pessoa que não sentiu esse poder, essa transformação, pode passar isso para alguém? Não tem como. Vemos o exemplo, né, da própria mulher, né, que estava lá, se encontrou com Cristo. Cristo contou toda a história da sua vida. Daí ela foi testemunhar que encontrou alguém que falou tudo sobre ela. Desta forma, ela ganhou uma legalidade para alcançar outras pessoas. Então, da mesma forma, é como temos que passar isso para os nossos alunos. Então, o evangelismo e a responsabilidade de cada cristão. Somos responsáveis porque fomos chamados por Deus com esta missão de proclamar o seu nome. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Você foi chamado por Deus, você foi alcançado por Deus para que vá e dê fruto. Dando fruto é mostrando, alcançando as vidas. O segundo item fala sobre mostrar a necessidade de evangelizar urgentemente. E o comentarista ele coloca alguns pontos interessantes. Por que a gente deve evangelizar? Por que tem que ser urgente? Primeiro, porque a vinda de Cristo está próxima. A morte, ela não espera ninguém. Quantas pessoas, você pode trazer esse contexto com seu aluno, quantas pessoas, por minuto, elas morrem ao nosso lado, ao nosso entorno? Por exemplo, aqui o Rio de Janeiro é um exemplo. Certa vez fiquei trabalhando bastante tempo ali no centro da cidade e todo dia nós passávamos pelo centro e tem aquelas pessoas que dormem já ali nas ruas. E assim, eu lembro dos primeiros dias passando por ali, você fica incomodado com aquela situação. São famílias, casais, crianças, tudo sujo, tudo jogado naquele canto. Você fica constrangido de ver aquilo, fica preocupado, assustado. Mas com o tempo parece que as coisas você vai se acostumando e parece que é normal. Você passa no centro da cidade, ninguém está nem aí, você está deitado lá, ou se alguém levou uma queda, o pessoal não se incomoda mais com ninguém. O mundo jaz no maligno. Nós precisamos despertar para isso, precisamos atentar, porque o inimigo ele tem cegado a mente dos incrédulos para que não lhe resplandeça o evangelho, estão em trevas e caminham a passos largos para a destruição. Mas você foi chamado para testemunhar das coisas grandes que Deus fez na sua vida e que Ele faz na vida de qualquer pessoa. Mas às vezes nos acostumamos com o ambiente que estamos. E esta lição, ela vem trazer a nós, e você pode aproveitar esse ambiente para chamar a atenção do seu aluno. Ele é convocado a não se conformar com este mundo. Nós não podemos nos conformar com a situação que o mundo vive. Precisamos testemunhar. Como que você testemunha de Cristo? Você testemunha falando, você testemunha em silêncio com a sua vida. Você pode trazer uma enquete dentro da sua sala de aula e perguntando: qual é a forma que eu tenho de testemunhar?
traga, pergunte a uns 3, 4 alunos, como que você testemunharia um fato? Qual é a forma de testemunhar? Não é? Então, nós podemos trazer, então, mostrar a necessidade de evangelizar urgentemente. Vidas estão indo embora. Vidas estão sendo ceifadas. Eu acho interessante, por exemplo, uma preocupação que temos uns grupos nas faculdades. Olha que visão interessante. As faculdades, elas formam os engenheiros, os gerentes, os empreendedores. São aquelas pessoas que no futuro, pelo menos se acredita-se, que estão ali os futuros líderes, né? Ou grandes empreendedores de uma sociedade. Nós temos grupos evangélicos, né, que estão lá tentando alcançar estas cabeças. Porque nós estamos vivendo uma época onde os nossos líderes, muitos não conhecem a Deus, estão vivendo completamente, né, destruído, mas existe alguém que já focou e está indo lá nas faculdades pregar o evangelho, tem os grupos evangélicos lá dentro. Mas o que é isso? Você está querendo montar uma igreja? Não, queridos. O evangelismo, ele vai muito além disso. O evangelismo, você vai testemunhar para aquela vida que ela também pode ter a mudança que você teve. Então nós vamos discutir esse assunto com os nossos alunos, sobre a urgência que temos de alcançarmos vida. Primeiro, você pode avaliar que dia você vai morrer? Não, não temos essa condição, nem essa capacidade. Por isso é importante que eu e você aproveitemos todas as oportunidades. Todo dia que você acorda é uma oportunidade que Deus dá a mim e a você, para que você proclame, para que você seja uma testemunha dele, né? E o terceiro item, nós vamos para apresentar as qualidades de um bom evangelizador. Aqui vai, né? Você pode gastar um tempo aqui. Qual é o perfil de um bom evangelizador? Primeiro item aqui que o comentarista coloca é aquele que não tem preconceito. Interessante que quando a gente fala sobre preconceito, a gente lembra logo de alguma coisa questionado a cor ou raça, como se queira dizer. Mas a palavra preconceito, ela tem um significado interessante sobre pré-conceito. Você conceitua antes de conhecer a pessoa. Você olha uma pessoa e já avalia, dá um conceito para ela antes de conhecer. Isso independe de cor ou não. Às vezes você usam até, né, alguns, o meu santo não bateu com o dele. Olha aqui, né? As pessoas usam vários subterfúgios de preconceito. O bom evangelista é aquele que enxerga com os olhos do seu Senhor, que enxerga as vidas como algo precioso e importante para Deus. A gente pode ver quando Paulo ele tem um encontro com Cristo, na verdade era o Saulo, né? E se encontra com Cristo, tem um encontro e tem uma mudança na sua vida. Os próprios discípulos, o pessoal ficou assustado com ele. Mas Senhor, eu vou, olha, vai lá e encontra com ele lá naquele lugar, mas ele está perseguindo. Olha, vai, porque este é para mim alguém precioso. Este é o valor que Deus dá para as pessoas que você às vezes não vê nenhum valor. O homem, nós como pessoas, somos objetos do amor de Deus. Deus nos ama. E quando nós encontramos com Cristo, passamos a ter o amor de Cristo e o Espírito de Deus nos constrange a amar o próximo. É por isso que nós precisamos de Cristo. É por isso que o homem precisa de Cristo. Porque a transformação, esse amor de Deus é que nos leva a alcançar estas pessoas. Então, não pode ter preconceito. Você tem que encontrar e enxergar as pessoas como pessoas que precisam de Deus, precisam ser alcançadas, pessoas que são objetos do amor de Deus. Eu lembro de um testemunho de um irmão que contou que estava num ônibus e Deus falou para ele, olha, desce nesse ponto. Ele ficou assim, que isso? Será que eu estou escutando? Olha, desce nesse ponto. Era um ponto antes do seu trabalho. Ele desceu do ponto de ônibus e, olha, vai ali embaixo daquela marquise ali, vai ali. Quando chegou lá, tinha um homem lá, deitado, um mendigo. E o Senhor disse, olha, fala isso a ele. E ele, quando falou aquilo àquela pessoa, a pessoa começou a chorar. Era uma pessoa que tinha se desviado do caminho do Senhor. E parece que estava jogado na sociedade, já estava como no fim da sua vida.
mas Deus lembrou-se dele e enviou alguém, tocou em alguém para ir testemunhar do que Deus pode fazer e fez na sua vida. Essa pessoa voltou-se para Cristo. Então, querido, você não pode desprezar aquilo que Deus ama. Você, como é bom evangelista, você não tem que preconceituar as pessoas. Você tem que mostrar, você tem que ser a testemunha de Cristo. E o segundo item que ele fala aqui sobre o perfil de um bom evangelizador é aquele que conhece bem a palavra de Deus. Claro. Como que eu posso testemunhar de algo que eu não tenho noção? Então, como bom testemunha de Deus, eu tenho que conhecer esse Deus. Então, isso é fundamental. Traga isso para os seus alunos. E no item 3, o último, fala aquele que tem profunda compaixão pelos perdidos. Paixão, que tem amor. Mas como é que você pode me dizer, irmão, como é? Traga para o seu aluno. Pergunte, faça essa enquete para a sua classe. Como que eu posso ter paixão pelas almas? Como que eu posso amar uma pessoa que eu não me relaciono, que eu não conheço? Aí você vai descobrir e vai discutir com os seus alunos. Esse amor não nasce de nós mesmos, porque nós somos maus por natureza. Mas o amor de Deus, através da unção do Espírito de Deus em nossa vida, esse amor nos alcança e passamos a amar as pessoas. Amar o homem que está perdido, amar a alma que está perdida. E isso é somente através do Espírito de Deus que nós temos essa comunhão. Tendo essa comunhão, passamos a amar o nosso próximo. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. E lembrando a você aí, não esqueça, do motivo da oração dessa lição. Ore para que mais pessoas conheçam Jesus Cristo através dos seus alunos e da sua vida. Que Deus abençoe a todos. Boa aula. Em nome de Jesus. Amém.